antes de eu entrar. Aí eu falei assim, nossa, isso aqui é fé, isso é muita fé. E ela morava numa casinha pequena de esquina, colada no barranco, lá em Minas, né? Então o barranco tomava conta do quintal dela. Aí eu falava assim, olha o tamanho da sua casa, olha o sonho que você tem. Ela falou, essa casa eu vou fazer nesse lugar aqui, Alexandra. Eu falava assim, mas como isso? É impossível isso aí. Ela falou, não, vai ser um sobrado e muito grande. Vou mandar a máquina vir aqui e eu vou arrancar um pedaço dessa rocha, vai aumentar o meu quintal. Eu falava, oh meu Deus, só vendo, né? Na época eu falava só vendo. E ela orando, Alexandra, nós temos que projetar, ela falava. Projeto de vida é isso aí, você projeta, você ora, você sonha e aquilo vai acontecendo. Você vai se lançando no mundo espiritual. Irmãos, isso faz muito tempo que aconteceu. Depois de muitos anos eu fui visitar ela. Ela falou assim para mim, Lê, você não vai vir aqui em casa? Eu falei, onde você está morando? No mesmo lugar. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. A hora que eu virei a esquina e vi a casa dela, eu fiquei assim, eu abri a boca e fiquei assim, como assim? Um enorme sobrado, que verdadeiramente ela arrancou a montanha de lá, mandou a máquina ir lá, né? Sobrado gigante, e o carro dos sonhos na garagem, tudo ali. Eu falei, eu cheguei na porta e chamei ela, que ela abriu a porta, ela já saiu sorrindo. Eu falei, meu Deus do céu. Ela falou, o que você acha do meu sonho concretizado? Tem muito mais ainda, eu tenho mais papéis lá dentro, eu tenho muito mais projetos, você não tem ideia, ela falou para mim. Eu sabia que Deus ia fazer, ela falou. Só que eles esperavam agir da minha parte. Ele esperava que eu me posicionasse, os meus sonhos. Porque ele fala, chega, vamos conversar, né? Ela falou que Deus falava assim, vamos conversar, põe aqui em mente o que você tem. Vamos conversar. E assim aconteceu o projeto de vida dela e muito mais, irmãos. Então eu falo para vocês que é real. Quando você projeta, coloca no papel os seus sonhos, leva diante de Deus, mas é aquilo que o pastor está sempre falando, irmãos. Não é você colocar lá na sua gaveta e deixar. E falar, eu estou crendo. Crer sem orar é impossível, irmão. Crer sem dialogar com o Senhor, sem falar com Deus, é impossível, né? Você tem que estar orando, tem que estar lendo, tem que estar, né, trazendo à memória aquilo que você projetou e colocou diante da presença de Deus. E crer somente que o Senhor vai fazer, irmãos. E Deus faz. Por que Deus faz, irmão? Porque Deus, ele tem um prazer de ver os seus filhos bem. Deus tem um prazer de ver seus filhos tão bem que enviou Jesus por nós. Amém? Jesus veio e morreu por nós. Levou nossas enfermidades, pobrezas, tristeza. Ainda que nós temos tribulações, mas ele diz, eu estou convosco todos os dias. Então, ele garante para nós que a vitória é certa. Muitas das vezes nós estamos passando com tanta coisa, mas eu quero incentivar você a olhar no final disso tudo, você pisando em cima do gigante com a cabeça cortada. Aleluia! Entendeu, irmão? Você pisando sobre o gigante com a cabeça nas suas mãos. É assim que você tem que ver. Eu estou passando essa luta, eu estou passando por isso, mas o final eu já sei como que vai ser. Vai ser ele debaixo do meu pé e eu com a cabeça cortada nas mãos. Assim que nós temos que ter esse coração de ousadia como Davi tinha. Amém? Aleluia, irmãos. Falar nisso, vamos ofertar? Glória a Deus. Malaquias 3:8 diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizei, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes, e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós serei uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, irmãos? Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, fica à vontade para estar ofertando. Você vê que aqui Deus está dizendo para nós que Ele vai nos trazer o que? O fruto de tudo que você planta, irmão. Toda semente que você traz na presença de Deus, você vai ter uma resposta, amém?
Glória a Deus. E por sua causa Ele vai repreender o devorador. Ele vai repreender aquilo que está destruindo a sua vida, está destruindo os seus lucros, está destruindo aquilo que está estéril, sabe, aquilo que está trazendo esterilidade à sua vida. O Senhor, Ele vai repreender. E só Ele tem esse poder para repreender, irmãos. E com isso, com uma atitude nossa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pastor, deixa um recado aqui. Quarta-feira, o pastor Jean, da Igreja Batista, estará ministrando aqui conosco. Amém, irmãos? Gostaria que todos venham, né? Está prestigiando, né? E ele vai estar conosco aqui, trazendo uma mensagem para o nosso coração. Uma mensagem ao nosso coração, uma palavra, né? Ativa, para ativar o teu coração. Amém? Gostaria de estar convidando os irmãos para estar vindo. Amém, irmãos? Vamos estar junto aí. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, eu repreendo todo espírito de sono, meu Pai, em nome de Jesus. Oh, meu Pai, em nome de Jesus. Todo esse demônio, né? Se é demônio, se é cansado, vá lá, né, meu irmão? Mas vamos orar em nome de Jesus. Eu repreendo todo mal, em nome de Jesus. Todo esse espírito de sono que deixa a pessoa assim, perdendo o foco, em nome de Jesus Cristo. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio 8. Deuteronômio, capítulo 8. Glórias, aleluia, Senhor. Palavra poderosa que o Senhor tem falado conosco nesses dias, irmãos. Deus, Ele tem colocado condições, Ele tem falado, você quer me servir, você quer me seguir, mas tem algo muito grande para a sua vida. Eu tenho preparado grandes coisas para você. Só que como o nosso Deus é um Deus poderoso, Ele coloca umas condições sobre nós, os mandamentos a ser seguido. Ele diz, aquele que me ama, você me ama? Vai guardar os meus mandamentos. Se você me ama, você vai guardar, cumprir os meus mandamentos. Aleluia. Muitas vezes a gente fala, nossa, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Ele fala assim, se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos. E muitas pessoas sofrem porque não guardam os mandamentos. Tem muitas pessoas sofrendo hoje em dia porque não guardam os mandamentos de Deus. É um cristão, põe a camiseta, vem para a igreja, pega a sua Bíblia, mas não guarda os mandamentos. E aí ela começa a se perguntar, nossa, eu vou na igreja, mas não estou vendo resultado. Porque Deus fala, você vem porque você me ama, você vem porque você tem que guardar os meus mandamentos. Você vai ter resultado quando você guardar os meus mandamentos. Amém? Deuteronômio 8 diz assim, Deus disciplina os seus filhos. Portanto, tende cuidado de obedecerdes a todos os mandamentos que hoje vos ordeno cumprir, a fim de que vivais bem e vos multipliqueis. Entreis e possuais a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a vossos antepassados. Traze sempre viva em tua memória a maneira como o Senhor, teu Deus, te conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para te tornar humilde, para te humilhar e provar-te, a fim de que exteriorizasse todas as intenções do teu coração, que estava decidido a obedecer os teus mandamentos ou não. Aqui a minha versão está diferente, né? Ele te humilhou, fez que sentisse fome e te alimentou com maná, que nem tu e nem teus pais conheceis, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Aleluia, irmãos. Por que o Senhor nos leva ao deserto, irmãos? Porque o nosso coração só é revelado verdadeiramente quando estamos em dificuldades, quando estamos em aperto. O coração do homem, ele é provado de duas formas, pelo tempo e pela dificuldade. É ali que Deus, ele consegue trazer a revelação. O coração nosso se manifesta por causa do tempo e pela dificuldade. Aqui Deus está falando, eu te levei ao deserto
para provar o que estava no seu coração, o que estava oculto, para ser manifesto. Você vê que quantas vezes a gente é o que é, manifesta o que é quando estamos em dificuldades. Quando acontece um aperto, quando acontece uma perseguição, o nosso coração é exposto, nosso coração é revelado. E aqui Deus ele fala, eu fiz isso para te humilhar e para saber o que estava no seu coração. E para saber se você ia guardar os meus mandamentos ou não. Por que, irmãos? Guardar os mandamentos de Deus enquanto tudo está bem é muito fácil. Por isso que ele disse, se você me ama, guardarás os meus mandamentos. Mas se tudo está indo bem na sua vida, é a coisa mais fácil guardar os mandamentos de Deus. Só que ele está dizendo assim, eu quero que você recorda, tenha memória, traz a sua memória o tempo que eu te conduzi no deserto. Hoje nós temos pessoas que estão em deserto. Hoje temos pessoas que não estão mais passando pelo deserto. Hoje temos pessoas que estão em Canaã. Às vezes fala que é difícil, mas não é, irmãos. Tem pessoas que estão passando um período pior do que você. É só você ver, analisar, conversar. Você fala, poxa, eu sei que eu estava mal, mas a hora que eu sento e converso com algumas pessoas, eu vejo o deserto que essa pessoa está, meu Deus, que Deus tenha misericórdia. Então, tem uns que estão em desertos, estão passando por, humilhações. Como Deus falou aqui, eu te pus lá para saber o que estava no seu coraçãozinho. Você diz que me ama, você diz que guarda os meus caminhos, os meus mandamentos, que ia obedecer a minha voz. Vamos ver se você vai obedecer a minha voz. E é um período, irmãos, que todos nós passamos. Não tem um cristão, não tem uma pessoa na face da terra que não passa pelo deserto. Porque é um lugar onde a gente é provado, é um lugar que nosso coração ele é exposto, manifestado, tudo que há dentro dele. É ali que você põe a ira para fora, é tudo ali. Então ali o Senhor ele prova o amor que nós temos por Ele. Se nós viemos à casa de Deus por interesse ou por amor. Se nós viemos buscar ao Senhor porque nós o amamos ou porque nós estamos só atrás da bênção que Ele pode nos proporcionar. Aleluia! Quantas pessoas vêm para a casa de Deus apenas atrás do milagre, apenas atrás da bênção. Então a pessoa ela vem para a presença de Deus, mas ela não entende que ela tem que vir por causa do abençoador, daquele que traz as bênçãos, daquele que envia as bênçãos. Então as pessoas elas vêm muitas das vezes com esse coração. Eu vou porque o meu casamento está ruim, a minha vida está difícil. E ela não consegue entender que quando você tem o príncipe da paz, o Senhor dos exércitos guerreando por você, todas as coisas começam a cooperar para o bem. Aleluia, todas as coisas começam a caminhar. Porque a gente quer a parte de estar em Canaã, mas a parte do deserto que nós passamos, que é necessário para o nosso caráter, nós não queremos, irmão. Porque tratar o caráter da gente é a parte mais difícil. Eu creio que a maioria, todos nós passamos por isso. O caráter nosso, para ser moldado, irmão, é só debaixo de tempo, de disciplina, Porque o tempo faz você ficar desesperado. Poxa, por que demora tanto? Por que Deus não faz? Parece que, nossa, Deus não está ouvindo as minhas orações. O tempo nos prova, nos testa de todo jeito. É as duas armas que Deus mais usa em nossas vidas, A dificuldade das vidas, de vez em quando Deus usa, e o tempo de espera. Aqui a gente vê que o povo de Israel foi para o deserto, foi para um lugar ruim, teve um tempo ruim, 40 anos, e humilhado. Foi um povo que foi humilhado, E ainda assim, irmãos, a gente vai olhar mais lá para frente, que o povo, mesmo assim, debaixo de humilhação, provado, depois que entrou numa boa terra, ainda assim se desviou da presença de Deus. E como Ele conhece o nosso coração, como Ele diz, eu fiz isso para te humilhar e provar seu coração, dali Ele passa a peneirinha. Dali eu sei que vai sair alguns que verdadeiramente vão me amar. Alguns, são poucos, mas alguns vão me reconhecer e amar e andar em espírito e em verdade. Porque os outros vão dizer, é muita coisa para minha cabeça. Eu estou cansado, estou desanimado, parece que Deus não me ama, parece que Deus não age. É só dar uma tempestadinha, irmãos, para a gente começar a levantar a murmuração dentro de casa. E Deus ele nos atenta muito para isso hoje, Ele traz isso ao nosso coração, Porque Ele fez isso para provar o seu coração. Vamos prosseguir. Versículo 4. As vestes que usavam não se envelheceram, tampouco os teus pés incharam durante esses 40 anos de caminhada. Sendo assim, reconhece o teu mais íntimo que o Senhor teu Deus
te educava como um pai e instrui a disciplina a seu filho amado. Olha só, sendo assim, reconhece, você precisa reconhecer que no meio dessa dificuldade, Deus está trabalhando no seu coração. Aleluia! Deus está trabalhando no teu coração. O teu Deus te educa como um pai instrui a disciplina um filho. Obedece, pois, os mandamentos do Senhor teu Deus, para que andes nos seus caminhos e aprende a amá-lo reverentemente. Olha, irmãos, aqui o que Deus está falando? Você precisa aprender a amar o Senhor. Por que muitos não entendem, não compreendem quando fala só de boca? Eu amo a Deus. Como a palavra diz, você ama, mas a sua boca pronuncia, mas o seu coração está longe de mim. A sua mente, o teu coração está longe. Ainda que a tua boca proclame, eu amo a Deus, eu glorifico, eu adoro a Deus. Mas o seu coração é ao contrário daquilo que a tua boca está dizendo. Então ele está dizendo, ame, né, a Deus de todo o teu coração. Para que ele está falando aqui, aprendas a amar ao Senhor. Você tem que aprender, desejar, se lançar, buscar amar, ser verdadeiro. Irmãos, quando eu comecei a buscar a Deus, eu tinha medo. Eu temia Deus. Eu temia Deus num sentido errado. Temia por medo de ir para o inferno, tinha medo de morrer. Qualquer hora eu posso morrer, para a morte não tem idade, qualquer um morre. E se eu morrer eu não estiver preparada, falam do inferno e falam do céu. Na época eu não tinha discernimento nenhum, então eu comecei a buscar a Deus. E aí Deus começou a se manifestar, falar ao meu coração, e eu comecei a entender, por que amar a Deus? Nós amamos a Deus, Ele nos amou primeiro. E aqui Ele fala, aprendas a me amar reverentemente. O que é reverência no Senhor, irmãos? Quantas pessoas não conseguem compreender o que é ter uma reverência com Deus? O que é amar a Deus em espírito e em verdade, adorá-lo, sabe? Desejá-lo, colocar em primeiro lugar em nossas vidas. É a parte mais difícil de todo cristão. Ninguém tem essa, sabe, essa mentalidade, poxa, eu vou pôr Deus em primeiro lugar, como a Bíblia diz, buscá-lo em primeiro lugar, buscar o reino em primeiro lugar, as outras coisas são acrescentadas, mas nós não temos paciência de esperar as outras coisas ser acrescentadas. Nós queremos buscar pelas nossas próprias mãos, nós queremos fazer, né, porque Deus tarda, porque Deus demora. Você vê que Pedro, ele fala que o povo fala, Jesus está demorando muito para voltar. Enquanto ele não vem, dá tempo de eu curtir, dá tempo de eu fazer tanta coisa. E a palavra diz, é louco, você é louco. Ages como louco, fala como louco, como assim? Como meu filho vai tardar a vir? Ele é longânimo, paciente, manso e humilde de coração, e espera que todos se arrependam. Esperam que todos se arrependam. Tamanho longânimo, sabe, longânimo, o Senhor é longânimo, irmãos, Ele espera. Quantas pessoas esperam dar aquela voltinha lá no mundo? Nossa, eu estou na igreja, mas eu estou aqui fora. Eu estou na igreja, mas, sabe, aquela pessoa indecisa, e sabe o que é certo, sabe o que é errado, mas ela não tem constância, ela não consegue se lançar nos pés do Senhor e dizer, Senhor, faz a tua obra completa logo na minha vida. Faz a tua obra logo, Senhor. Eu me lanço na tua presença em espírito e em verdade. Chega, eu não aguento mais andar pelos meus caminhos. Eu não aguento mais andar pelas minhas decisões. As minhas decisões até aqui têm me tornado uma pessoa muito ruim, muitas das vezes, sem caráter. Eu tenho andado com as minhas pernas, achando que eu estava certo. Sabe, irmãos, por isso que Ele fala, eu fiz isso para te humilhar, para te mostrar que você depende de mim totalmente. Totalmente. Amém? Oh, aleluia. Eis que o Senhor teu Deus vai te fazer herdar, versículo 7, herdar a uma boa terra, repleta de riachos, tanques de água, de fontes que jorram no vale e colinas, terra que produz muito trigo e cevada, videiras, figueiras, romãzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará o pão e onde não sentirás falta de nada, terra onde as rochas têm ferro, onde podereis extrair cobre das colinas. Olha as promessas de Deus para a sua vida. Deus está te garantindo, Deus está te prometendo que Ele vai ser a base totalmente da sua vida. Ele está garantindo, a palavra está dizendo, eu te prometo uma terra que mana leite e mel, uma terra que vai te dar um suporte, uma terra onde você não vai ser estéril, você vai ser frutífero.
promessa de Deus, irmãos. Aleluia. Por que nós muitas das vezes não cremos que Deus vai fazer isso? Ele falou: eu estou te enviando para uma terra. Você não entrou lá ainda. Não chegou ainda. Como eu disse, algumas pessoas já estão provando. E para aquelas que estão provando, Deus vai falar: você não pode esquecer do que eu fiz com você lá no deserto. Porque quando nós estamos na presença de Deus, irmãos, vendo as maravilhas de Deus, as coisas de Deus acontecendo, porque Ele é um Deus de palavra, Ele é um Deus que cumpre. Se Ele falou que vai guardar, porque Ele vai guardar. Se Ele falou que vai cumprir, é porque vai cumprir. Proteger, porque vai proteger. Te manter, porque vai te manter de verdade, irmãos. Porque Ele não é homem para mentir para nós. Aleluia. Versículo 10: comerás e ficarás satisfeito, e bendirás ao Senhor teu Deus na terra que Ele te dará. Contudo, Ele alerta o nosso coração. Contudo, tem de cuidado em relação a ti mesmo. Cuida do teu próprio coração, irmãos. Aleluia. A fim de que não se esqueças do Senhor teu Deus, e não deixes de cumprir os seus mandamentos, doutrinas e decretos que hoje eu te ordeno. Contudo, irmãos, tem de cuidado em relação a ti mesmo. Cuidado com quem você está, de quem você tem ouvido palavras, quem você está ouvindo. Cuidado de ti mesmo, guarda teu coração, como a palavra diz, porque deles procede a fonte da vida eterna. Guarda o teu coração, guarda os teus pensamentos. Por isso que ele fala: porque quando você estiver farto, é fácil esquecer do deserto muitas das vezes. Quando você estiver farto, quando o Senhor te trazer para essa terra, quando você estiver bem farto, Ele está dizendo: não te esqueça do que te aconteceu, da humilhação que você passou. Com isso, é um alerta. Ele está falando assim, porque, sabe, irmãos, eu não entendo como que as pessoas esquecem de todo o mal, de tudo que ela passou. Sabe, aquela pessoa, ela caiu em pecado, ela passou por um deserto tão terrível, um livramento assim, Deus veio, limpou, lavou, trouxe para a presença, e depois ela torna a querer voltar, como diz a palavra, como uma porca lavada. Tomou um banho ali e volta a se lambuzar de novo. E depois fica assim naquele questionamento interior: ah, Deus, por quê? Porque, irmãos, Deus, Ele é vírgula, ponto. Ele é sincero, Ele sabe, Ele trata a gente com muita justiça. Ele é justo demais, irmãos. Então tudo que você vai fazer vai refletir todas as suas atitudes, tudo que sai da sua boca, tudo que procede do seu coração. Irmãos, você vai ter uma resposta. Você vai ter uma resposta. Ele é justo demais. Com Ele nós não podemos brincar. De Deus não se zomba. Não tem como a gente ficar se entregando a nossa vida e tomando de volta, se entregando e tomando de volta a nossa vida. Nós vemos a presença de Deus e depois nós saímos com uma fé convicta da presença. Ah, eu vou fazer. Agora Deus é comigo. O inimigo está debaixo dos meus pés. Está, irmão, por causa de Jesus na sua vida. É por isso que Ele te deu a palavra. Você usa a espada, você corta, espanta o inimigo e faz tudo, e depois não permanece firme. A vez vencido, permanecedes firme. A pessoa, sabe, ela consegue, passa um processo, ela vence, depois ela não permanece firme. Como que você entende isso, irmão? Processos são vencidos, passa e depois não permanece. E não permanece. Depois tem que voltar e recomeçar tudo de novo, irmão. Dura coisa é ficar recomeçando, irmão. Dura coisa é ficar voltando e recomeçando, recomeçando. Sabe? E Deus, Ele fala: você não pode esquecer de tudo aquilo que você passou. Toda humilhação, todo sofrimento. Irmãos, eu não esqueço de nenhum sofrimento da minha vida. Tudo que eu passei foi para moldar o meu caráter, sim. Trouxe uma humilhação muito grande para a minha vida, mas me fez uma mulher totalmente forte, diferente na presença de Deus. Hoje eu posso entender o que Deus faz com a humilhação, como que Ele prova o teu coração, porque isso leva tempo, irmãos. Muitas vezes leva anos. Aqui em Israel, 40 anos. Quanto tempo de humilhação você precisa para a sua vida? Quanto tempo para que Deus aprova o seu coração? Quanto tempo você precisa, irmão? Não é mais fácil você se envolver de verdade? Se entregar de verdade, Deus, Senhor, eu não tenho caráter mesmo, Deus. Eu sou difícil mesmo. Eu sou uma pessoa iracunda, eu sou uma pessoa nervosa, uma pessoa brava. Eu tenho tanta coisa, sabe, do meu DNA, minha família. Eu tenho tanto problema, Senhor. Eu sou essa pessoa, eu preciso ser transformado. E aí o Senhor, Ele vai entrar assim com as ferramentas certas, porque só Ele te conhece.
Só Ele sabe o quanto você vai suportar. Só Ele sabe, irmão. Só que não adianta você fugir. Nós queremos ser como criança, né? Quero ser como criança. Entenda uma coisa: como criança nós somos na presença de Deus, por isso nós temos um Pai que zela por nós, um Pai que corrige, que traz disciplina e nos alinha, porque Ele quer ver o seu futuro, Ele quer ver você crescido, Ele quer ver você forte, Ele quer que você pare de ficar tomando um leitinho, Ele quer que você seja uma pessoa, sabe, irmão, madura, que para de chorar, que chora, que chora, que chora, que chora, que chora. Ai, Deus não faz, aquela murmuração que não acaba mais, não tem fim. Parece que só a pessoa é certa no mundo. Deus errou em algum lugar, não é possível, porque só comigo dá errado, só comigo dá errado. Será, irmãos? Será? Até quando vai estar brotando isso de dentro de você? Até quando? A que períodos de humilhação, de provação você precisa passar para que você entre na terra? Porque Deus, Ele prometeu a terra para nós, irmãos. Essa terra é promessa para nós agora, para que você entra e desfruta. Só que Ele garante isso para nós. Só que vem esse período, Ele fala: você que está sendo provado pelo tempo, pela disciplina, você tem que permanecer firme e forte, guardar os mandamentos do Senhor. Aleluia. Versículo 12: não aconteça que, havendo comido e estado plenamente saciado, havendo construído casas confortáveis e nelas habitar, havendo se multiplicado o teu gado, o teu número das tuas ovelhas, tendo aumentado e também se multiplicado a tua prata, o teu ouro e tudo o que tiveres, que teu coração se ensoberbeça e venhas a te esquecer do Eterno, o teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Aleluia. Que te conduz através daquele imenso e perigoso deserto, cheio de serpentes, escorpiões mortais, e que numa terra seca e hostil tirou água da rocha para saciar a sua sede. Olha o poder de Deus no meio do deserto, onde tem escorpião, onde tem serpentes, e Ele provou as pessoas ali. Onde Deus está te provando, irmão? Qual é o teu deserto? Aqui Ele fala que o deserto tem serpentes e escorpiões, e é hostil, e demora para passar, mas depende muito de você, para que isso passe logo, irmão, para que isso passe logo. E Ele diz que Ele é a sua rocha. Ele diz aqui: eu sou sua rocha para saciar a sua sede. É nesse deserto, irmãos, que nós somos tratados, nós conseguimos encontrar Jesus de todo o nosso coração. Quando nós rasgamos nossas vestes, rasgamos o coração na presença de Deus, Ele vê que você está sofrendo, irmão, Ele se importa com você. Você acha que Deus quer isso para a sua vida? Mas Ele faz isso, Ele coloca a gente nesse lugar. Ele não quer isso para ninguém. Só que para ser uma geração aprovada por Deus, Ele precisa passar você para esse lugar. Sabe, a gente vê aí, irmãos, é tanta aberração acontecendo nesses fins de tempos, que tem hora que você fica até passado. É tanta notícia ruim, é tanta coisa ruim acontecendo. Sabe, é tanta blasfêmia contra Jesus, né? Esses dias, antes de ontem, eu vi lá num site que eles colocaram, né, a Virgem Maria lá segurando Jesus no colo. Era um trans de barba, e João e Maria. Tamanha blasfêmia, tamanha zombaria, tamanha zombaria. Eu falei: nossa, não foi suficiente arrastar Jesus lá no Sambódromo. Não foi. Eles não vão parar. Não vão parar. Não foi o suficiente. A peste ter chegado, levado a muitos. Não foi. Então eu fico pensando assim: como que esse povo brinca com Deus? Não tem nenhum temor. Mas aqueles que têm o Senhor, que temem a Deus, que conhecem o sol da justiça, irmãos, nós estamos debaixo das asas do Altíssimo. Praga nenhuma chegará à sua casa, nenhum mal chegará à sua tenda, irmãos. Se você teme a Deus, se você respeita o Senhor, não seja como essas pessoas que estão zombando por aí, zombando muito de Deus, como se diz: esse Deus não vem é nada, Jesus não aparece coisa nenhuma, que imagina, olha aí o que está acontecendo, Ele não está fazendo nada. Tudo isso, irmão, é para forjar o caráter dos verdadeiros cristãos sobre a terra. Porque na hora da colheita, irmão, na hora que a peneira vir, a colheita vir, não vai ser crente meia boca que vai subir.
Não vai ser crente que concorda com muitas coisas, sabe? Ah, não tem importância, como a Bíblia diz. Você não faz, mas você concorda, não tem problema. Não vai ser crente meia boca que vai subir, irmão. É por isso tantos escândalos. É por isso, porque a palavra diz, é necessário que venham os escândalos. Porque no meio desses escândalos vai surgir os verdadeiros. E é os verdadeiros que vão subir. É no meio disso tudo, irmão, que a gente olha, meu Deus, você fica assim, você chora. Eu fico assim, passado, eu choro. Eu falo, meu Deus, como é que pode isso? Como é que pode? Esses dias eu estava assistindo um programa de cirurgia plástica. Entrou um homem, ele queria ficar igual a mulher. E entrou o marido junto. E você olhava os dois e você falava, não, são dois homens. Jamais você falaria que não era. E aquilo me doeu tanto por dentro. Eu falei, imagina Deus. Ele fez ali, esculpiu, eu te fiz um homem. Te formei um homem. Aí chega lá e você quer se mudar, você quer se transformar. Tanto que meus irmãos, que quando vai fazer um exame lá, eu esqueci o nome que fala, nos ossos, para descobrir, está lá no DNA, um homem, uma mulher, não está ali algo não definido, ali vai sair o resultado, essa arcada é de uma mulher, essa arcada é de um homem. Então o homem está aí, fazendo o que está fazendo, essa aberração toda, as pessoas estão se esfriando, achando que tudo é normal, estão se acostumando com anormal, porque é anormal isso daí, muitas coisas estão sendo anormal. Sabe, irmãos, não perca o teu coração nisso tudo, irmãos. Não perca a tua mentalidade em Cristo. Aquilo que você tem visto e aprendido na presença de Deus, guarda firmemente para que você não caia. Guarda firmemente para que você não desvie. Para que não seja pregado sobre você doutrinas de demônios, mentiras, sabe? Coisas que estão sendo anunciadas aí que muita gente está caindo. Como a Bíblia diz, os próprios eleitos vão ser enganados, muitos vão acreditar. Fica firme nas promessas de Deus. Prepara o seu coração, porque o Rei da Glória está voltando, aleluia. É por isso que está ficando cada vez pior. É por isso que o deserto está tudo aí. Os verdadeiros vão sair, irmãos. Os verdadeiros vão subir, aleluia. Versículo 17. Não diga no teu íntimo, a minha força e o poder do meu braço me conquistaram esses bens e riquezas. Antes te recordarás do Senhor teu Deus, porque Ele é Deus e que te dá força, capacidade para gerar riqueza. Aleluia! Confirmando a aliança que jurou aos seus pais, conforme hoje se constata claramente. Aleluia! Se te esqueceres do Senhor teu Deus e seguires outros deuses e os servires e prestares culto a eles, asseguro-te hoje que sereis exterminados, perecereis do mesmo modo que as nações. O Senhor vai destruir a vossa frente, por não ter desobedecido a voz do Eterno. Irmãos, para que passar por isso? Não é bom a gente provar e ver que o Senhor é bom? Por que deixar passar por isso daqui? Como ele diz assim, te recordes. Ele te dá força, Ele te capacita, Ele te dá inteligência para você gerar riqueza. Tudo é Ele, por Ele e para Ele, irmãos. Por que a gente temos que se voltar para outros deuses? Por que nós temos que... Eu acho que a guerra maior de Deus com os seres humanos é a idolatria. É um ponto, sabe? As pessoas se voltam facilmente, esquecem de Deus. Outra hora elas estão tão cheias de idolatria que elas não se lembram de Deus em nada. Elas acham que é comum. Ele está falando, não se volta para os deuses das nações. O que o povo tem mais buscado? É luxúria, é riqueza, é fama, é tanta coisa. As pessoas se perdem na internet horas e horas e horas. E depois quer que Deus transforme a vida dela em 1 hora, em 1 minuto. Como que Deus vai transformar a sua vida em 1 hora e 1 minuto? Se a sua vida, as suas horas não são, sabe, para Ele. Nós queremos subir para o céu, né? Nós queremos de encontro ao Senhor. Mas Ele fala, se você não guardar os meus mandamentos, Ele fala, você vai perecer junto com as nações. Irmãos, a gente vê por aí, pessoas estão perecendo por falta de Deus. Umas porque não conhecem Deus,
E é o nosso papel como igreja levar a palavra do evangelho a eles. É o papel seu, irmão, é o nosso papel como igreja levar, alcançar todo aquele que é ferido, abatido, aquele que está em treva, que é escravo, que está no Egito. Quantas pessoas estão presas, precisando de ouvir a palavra do Senhor? Isso é um papel nosso, é o seu papel, de levar a palavra para essas pessoas, de alcançar essas pessoas, trazer, Jesus ele veio trazer vida, vida com mudança, libertação, vai te tirar desse lugar. E Ele promete grandes coisas, é uma terra frutífera, grandes coisas, é prosperidade, é tudo, irmão. É tudo. Deus quer tirar as pessoas do deserto. Mas depende de nós, o tempo de permanência nesse lugar, irmão. Isso é uma coisa antiga, muita gente prega, muita gente fala, quanto tempo você vai ficar no deserto? Quanto tempo você vai ficar andando em círculo? E a gente ouve tanto isso, e Deus repete, Deus repete, Deus repete, e parece que a pessoa não consegue entender, que é com ela que Deus está falando. Você precisa entender o que Deus está falando nesta noite com você, irmão. Você precisa compreender que o Senhor, Ele não tem prazer de te ver sofrer. Ele não tem prazer de ver você sofrer, ser humilhado. O prazer dele é te ver numa boa terra que mana leite e mel, numa boa terra preparada para você e para sua família, para sua casa. Esse é o prazer de Deus. Não é um prazer momentâneo, irmãos, como o mundo dá. Como o mundo dá. Um prazer momentâneo, passou, acabou. Não, Ele quer que você permaneça nessa terra. Só que para isso, o que Ele faz? Eu vou te transformar, vou te fazer uma pessoa diferente, vou tratar no teu caráter, você vai deixar de ser egoísta, porque o que eu vou trazer para você é abundância, e uma pessoa egoísta não pode receber abundância. Você vai dividir os seus bens, você vai repartir com aquele que não tem. Por isso que Ele vai dar tanto. Mas para aquelas pessoas que são assim, e o coração é fechado, como que Deus vai prosperar? Como que Deus vai derramar a bênção? Só para ela? Só para ela engordando, 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 engordando e ficando lenta, engordando, engordando e ficando lenta. Não estou falando de peso não, irmão. Estou falando de bens. A pessoa vai ficando cheia, mas não consegue abençoar uma pessoa sequer. Só no final, né? Eu acho até graça, só no final, só no Natal. A espírito natalino. Vamos fazer o bem. Todo mundo comovido, né? Vamos fazer o bem. É espírito de Natal. Que espírito de Natal, irmão? Isso aí é o seu coração que precisa ser transformado por Deus. Ter um coração e a mente de Cristo. Que você tem que ajudar o ano todo as pessoas. Que você tem que estar disponível, abrindo seu coração. Não cansei de fazer o bem, diz a palavra. Em tempo e fora de tempo. Prega a palavra. Tudo que nós fazemos, nós temos retorno na presença de Deus, irmão. Aleluia, nós temos retorno do Senhor para nossas vidas. Deus ele vai vir buscar uma igreja preparada, lavada, redimida, sem mancha, sem mácula. Agora você me fala, irmão, que jeito que Deus vai lavar? Tira a mancha da igreja, tira a mancha das pessoas. É uma coisa fácil de fazer? Não. Ele faz isso no deserto. Por isso que ele fala, eu te humilho e provo seu coração com o tempo de deserto. E ali, irmãos, nós somos provados. E ali sim, vai gerando uma nova criatura. Uns vão ser murmuradores, infelizmente. Uns vão falar, esse Deus, que Deus é esse que deixa eu sofrer? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Mas o Senhor, ele, como sempre, Ele sabe o que está fazendo. Você pode glorificar o nome dEle? Deus é tremendo, irmãos. Ele não tarda naquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Em Apocalipse 3:5 diz assim: ao que vencer, será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aleluia. Está vendo o motivo da sua perseverança, irmãos? Você tem que ser perseverante. Você tem que ser perseverante. Você quer se vestir de branco naquele dia? Resplandecente? Tem que ser perseverante na presença de Deus. Aleluia.
Apocalipse 19:14 diz assim: e seguiam-no os exércitos dos céus em cavalos brancos e vestidos de linho fino, puro e branco. Quem é esse exército de Deus? Quem que vai subir, irmão? Quem vai subir, irmão? Você entende o que é a profundidade da palavra? Quem que vai subir? É a noiva do Senhor. Aleluia. Daniel 2:12 diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Os que muito, irmão, está na hora de você ensinar as justiças de Deus nessa terra. Que está falando uma veste especial para aquele que prega o evangelho, irmão. Esse que prega o evangelho vai resplandecer na glória, resplandecer, porque muitos vão saber anunciar o evangelho, a palavra de Deus na terra. Aleluia. Não basta só estar de branco lá em cima, basta resplandecer, irmão. Não basta só estar de branco. Tem aqueles que vão estar de branco e aqueles que vão resplandecer, vão ser diferentes até lá em cima. Aleluia. Olha o que Deus está falando. Muitos vão ressuscitar para a vida eterna, outros para a vergonha eterna. O teu desprezo hoje, a tua humilhação hoje, vai durar por momentos só. Irmão, os desertos que você está passando vai durar por momentos. Aleluia. Momentos. Não é para sempre isso que você está passando. Agora, isso aqui que eu estou lendo para você, que Daniel falou, isso sim, é eterno. Muitos vão ressuscitar para a vergonha e desprezo, sofrimento eterno. Eterno. Você imaginou, irmão, ser ressuscitado para um desprezo eterno? Outros para a vida eterna. Presta atenção no que você está fazendo com a sua vida aqui, irmão. Está tão rápido, não está? Não está passando rápido? Está passando rápido a vida. Só criança não tem noção disso aí. Jovem não tem noção disso aí. Já nem sonha. Mas veja a sua vida, está passando rápido. Tá ou não está? Está passando rápido. O ano está voando. Parece mentira que nós pegamos uma pandemia em 2020, já estamos virando 2022 aqui. Está passando rápido. Esse período de tempo que você fez, o que você tem feito, qual a sua expectativa? Você quer sair do deserto ou não quer? Você quer se lançar em Deus ou não quer? Quer ir para Canaã ou não quer? E essa indecisão que você fica? Vou para a igreja ou não vou? Pego firme ou não pego? Hã? E essa indecisão que você fica? E o tempo passa tão rápido. O relógio está voando. Ah, eu vou para a igreja. Agora eu vou pegar firme, hein? Agora eu vou firme. Agora eu tô, ó. Aí passa uma semana, um mês, um pouquinho de aperto, um pouquinho de tribulação. Aí parece, se eu fui para a igreja, parece que piorou. É uma pena, irmão, pensar dessa forma. Porque Deus está trabalhando para todos aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando para todos aquele que nele espera. Você não vai ver Deus muitas vezes trabalhando, porque Ele trabalha por trás dos bastidores. Muitas vezes você não vai ver, irmão. Por isso que Ele fala, eu preciso que você creia e guarde os meus mandamentos. Você guarda os mandamentos, irmão. Se você guarda esse amor que você tem por Cristo, não importa se você está vendo ou não, você sabe o que Ele vai fazer na sua vida. Você sabe, porque você sabe que você sabe que Deus vai fazer. E você não vai andar em dúvida. E pior, andar com pessoa que te põe dúvida na cabeça. Andar com pessoa que pensa totalmente ao contrário. Irmão, se você anda nesse lugar com pessoas que andam minando a sua fé, sinto muito, você vai andar para trás. Vai voltar tudo de novo. Se você está nesse lugar que a pessoa fala para você, para que na igreja? Vamos ali. Larga a mão da igreja. Irmão, sinto muito, você vai voltar para trás de novo. Vai continuar andando mais um pouco, circulando, até você parar de ouvir e ouvir só a voz de Deus, porque você sabe que Deus fala com você. Você sabe, irmão. Você sabe que Deus fala com você no seu coração, lá no íntimo, no teu quarto, no banheiro, não importa onde você está, irmão. Você sabe quando Deus está falando com você. E Ele fala, por que não ouve? Por que não obedece? Por que não se lança?
porque já sabe o caminho certo, mas não faz, porque precisa sofrer. Deus não tem, o projeto de Deus, irmão, não é sofrimento. Por isso nós estamos falando, o projeto de vida é esse. Você coloca o seu projeto na presença de Deus, e de acordo com a palavra, na base da palavra de Deus, Ele vai realizar o que você está pedindo. Não é uma troca, irmão. Não faça troca com Deus. Se o Senhor fazer, eu vou fazer. Não. Ame o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua força. Você está pondo força para amar Deus? Põe força. Põe força para amar o Senhor. Põe força. Ele fala, eu quero que você põe força para amar. Você crê, ama de todo o coração e de todo entendimento. Raciocina, irmão. Aquilo que Deus tem para você é coisa muito grande. E preparado para os seus, irmão. Não perca isso, irmão. Eu volto a dizer, sempre vou estar falando. Quando eu sonhei que eu fiquei para trás, eu fui pegar um avião, eu estava com a passagem na mão, e eu vi que o avião partiu sem mim. E eu sabia que aquele avião era um destino especial. Eu chorei tanto. Não fica, irmão, para trás. Não fica para trás, irmão. Jesus vai voltar, não fica, eu estou te falando, não fique para trás, irmão. É a pior dor que você pode sentir no seu coração, de ver o Senhor levando os seus e você ficar. Porque confrontava a palavra, porque duvidava da palavra, porque não cria na palavra. Porque ficar na tribulação para depois crer, meu irmão, o que adianta sofrer isso tudo? Crê tão somente hoje, salvo hoje, creia hoje. Suba hoje com o Senhor. Tenha certeza no teu coração aí. Se o Senhor te pedir tua alma essa noite, você vai subir com Ele ou não? Tenha essa certeza dentro do seu peito. O próprio Espírito diz. Ele diz que Ele testifica se você é dele ou não é dele. É só você perguntar dentro do seu coração, suba ou não suba, sabe? O que precisa ser transformado, o que precisa ser mudado, tanta coisa, irmão. Mas se lança na presença de Deus. Deixa Ele mudar o seu caráter. Essa pessoa difícil que você é, debochada, criticada, tem misericórdia. Você imaginou criticar, debochar, desconfiar, confrontar tanto para chegar depois diante do trono de Deus e ficar lá com aquela cara de tonto? Quero ver você debochar lá. Quero ver você criticar lá. Todos querem subir, mas não quer passar o processo da libertação. Todos querem ir para a glória, mas não querem passar o processo de transformação. Deixa disso, para com isso, para disso. Não, não precisa disso. Jesus mora aí no meu coração. Irmão, sinto muito. Você está tendo um evangelho diferente, sendo pregado, que você não precisa de cruz, que Jesus te ama, que a graça dele, né, não precisa de muita coisa, só seja salvo. Você está sendo enganado. Você precisa de cruz, você precisa de deserto, você precisa ser transformado para depois Ele te levar. Não tem, irmão, não tem como eu falar outra mensagem para você. Se as pessoas gostam de coisas gostosas de ouvir, sem a parte do deserto, sem a parte da transformação, não é aqui que você se encontra, não é o seu lugar aqui. O seu lugar vai ser em outro lugar. E eu falo para você, irmão, que é dura essa palavra? É, mas eu falo, aceita a verdade de Deus para a sua vida, porque ela vai te libertar e vai te transformar. Qual era a luta de Paulo com as igrejas? Paulo tinha uma luta tremenda. Quando começava a dar um burburinho lá, ele tinha que correr lá, ó, a verdade é essa aqui, vocês não saem dessa palavra, não saem do fundamento. Essa é a base para você ser salvo. Essa é a base, esse é o fundamento para você. Esse é o fundamento para você. Não desvie para a direita, não desvie para a esquerda. Esse é o fundamento para você. Paulo tinha que estar voltando e repetindo as mesmas coisas para os cristãos imaturos. Irmão, se você está maduro na fé, amém, glória a Deus. Mas se você está imaturo ainda, se você precisa de leite ainda, se você precisa da base, só aquela base, irmão, você precisa se lançar para que você precisa crescer em Cristo, em estatura de varão perfeito. Você precisa crescer sua mentalidade em Cristo Jesus. Ter a mente de Cristo. É você amar o pecador e não se corromper junto com ele. Aleluia! É você amar, mas você não precisa provar. Deus, não estou falando para você desfazer das pessoas. Você ama, mas você não precisa provar. Você tem que ter a tua mente, a mente em Cristo. Saber discernir o certo ou o errado. Toda essa inteligência o Senhor deu para nós, para cada um de nós. Todos nós temos essa inteligência. É por isso que vamos ser julgados.
É por isso que vai haver um julgamento. Você não vai chegar lá no céu, não estou entendendo, não estou sabendo. Não. Deus deu inteligência suficiente para você entender, discernir o certo, o errado. Discernir a voz dele muitas das vezes, porque você sabe quando ele fala com você. Nós estamos aqui, irmão, caminhando. Como se diz, vamos para Canaã? Sim. Celestial? Sim. Mas há um processo. Processo, irmão. Não pule o processo na sua vida. Não pule o processo na sua vida, irmão. Se entrega, se envolva com Cristo. Deixe Ele trabalhar o seu coração. Eu aprendi muito esses anos de vida na igreja. O que tem, não é o que eu vejo as pessoas mudando, é o que eu vejo Deus mudando a mim. Isso é o que eu vejo. Eu falei hoje para o meu irmão, não é o que eu vejo das pessoas sendo transformadas. Isso é maravilhoso, mas é o que eu vejo que Deus está fazendo em mim. Em mim, Deus transformando a mim, uma pessoa difícil, uma pessoa impossível. Irmãos, é isso que você tem que ver. Deus vai transformar você. E você precisa do processo para ser transformado. Não adianta você fugir mais. Igreja pura, lavada, redimida. Igreja pura, lavada, redimida na presença de Deus. Aleluia. É isso que o Senhor vai fazer com você. Lavar, purificar, significa que Ele não vai deixar você fazer as mesmas coisas que você gosta. Não vai deixar você ir em mesmos lugares que você ama tanto. Muita coisa Ele vai arrancar de você. Muita coisa Ele vai cortar. Por isso que Ele chama, eu sou o podador, eu corto. Eu uso a tesoura pequena e uso a grande. Depende de você. Eu vou cortando aos poucos. Mas tem gente que precisa ser cortado totalmente. O que você escolhe? Aleluia. Para encerrar, eu gosto de ler muito essa passagem. E nem que ela fique na sua mente hoje, de tudo que eu falei, mas guarde a passagem do Senhor, a palavra de Deus. Parábolas das 10 virgens. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram a encontrar-se com seu noivo. Você está no encontro, irmão. Você está se preparando para esse encontro. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram o óleo. As prudentes, porém, levaram o óleo em vasilhas, junto em candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Irmãos, nesse período na nossa vida, todo mundo está dormindo. Aqui está dizendo que a prudente e a imprudente está dormindo. Porque é tanta coisa tem acontecido. Sabe, a apostasia está demais. A apostasia está demais. Está subindo um nível mais alto que nós podemos imaginar, do que uns anos atrás não podia dizer. Então a igreja iria dormir. Só que há uma diferença daquelas que dormem. Tem as que dormem com óleo e as que dormem sem o óleo. Por quê? Por que vai dormir? Vai trazer esse mundo, tudo que nós estamos passando, essa luta contra o nosso pecado, luta contra a carne, luta contra o mal. Presta atenção. Olha a tua guerra. Você luta contra Satanás, você luta contra o pecado, você luta contra o mal, luta contra o espírito, sabe? Então muitas das vezes vai te trazer uma canseira. Você vai se sentir cansado da batalha. Não, estou cansado. Você vai sentir um sono. Muitas das vezes espiritual mesmo. E é o que fala, você vai acabar dormindo. Só que ele fala assim, tardando o noivo. É o que nós falamos, é o que nós vemos. Parece que Jesus nunca vai voltar. Só quem morre é que sabe, né, irmão? Para esse já voltou. Mas os que estão vivos persevera até o Senhor voltar. Então, aí o que acontece? A pessoa cansa. Eu canso de ser bom. Eu canso de fazer o bem. Eu canso de ser limpo, de estar se limpando, de ser separado. Eu estou cansando disso. Está me dando um sono, está me dando canseira. De ser separado. Aí começa a olhar lá fora. Acha que tem que andar como está lá fora. Não tem. Aí vem toda a imprudência. Ser cheio do Espírito Santo, irmão, é você buscando Ele todo dia. E Ele vai falar com você tudo que você tem feito. Ele vai te guiar. Ele vai te guiar nas suas decisões. Você sabe na onde está pecando. Ele vai falar, você vai parar por aqui. Já chega, já basta, já deu. E você vai ouvir a voz dEle. E você vai sendo transformado de glória em glória, dia após dia. Vai sendo mudado, vai sendo transformado. Uma nova pessoa, uma nova criatura. É necessário nascer de novo. Mas as virgens imprudentes estavam na igreja. Estavam seguindo, se preparando. Sabe, irmãos,
A Maria sabe, ela se preparou como uma noiva esses dias. E o trabalho que deu. E o trabalho para se preparar para casar. Teu noivo está voltando. Se adorna, igreja. Se prepara, igreja. Jesus está às portas. Jesus está voltando. Então a gente vê uma noiva se preparando. É vestido, é tudo, os adornos, é tudo. O que você está fazendo com a sua vida? O que você está adornando? O que você está pondo no lugar? Você está se preparando para esse encontro maravilhoso que nós vamos ter, irmãos. Você não pode esquecer disso. Você está se preparando para se encontrar com o Senhor teu Deus, o teu noivo. Não põe isso na sua mente. Jesus está demorando. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Quem que está clamando hoje? A igreja. Não está clamando? Há uma voz ecoando sobre a terra. O noivo está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. É só isso que você escuta. Jesus está vindo. Jesus está vindo. Abre o teu ouvido, o entendimento. Muitos estão só ouvindo. Outros têm que entender, aguçar a audição para entender o que Deus está falando. O noivo está voltando. Saiam ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e se prepararam as suas candeias. As insensatas disseram ao prudente: deem um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Irmão, vai chegar um tempo que não vai ter como comprar óleo mais. Esse é o momento de você buscar o Espírito Santo. Vai chegar esse dia que não vai ter como buscar o Espírito Santo. Não vai ter como comprar o Espírito Santo. Como se diz aqui, não é comprar o Espírito Santo. Esse óleo é você buscar. É você se lançar na presença de Deus. Vai ter um dia que não vai ter mais tempo para isso. E saíram elas para comprar o óleo. Chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Portanto, vigiem, porque você não sabe o dia e nem a hora. Você já imaginou você encontrar a porta fechada, irmão? Daquele que você fala que não vai voltar é nunca. Deus está demorando tanto. Aí de repente você vê a porta já está fechada para você. Portanto, vigie e orem. Vigie, vigie e vigie. Tem gente que ora, mas não vigia. Vigie. Estou falando de pessoas que acham que tem um tempão ainda para dar a volta no mundo ainda. Tem um tempão para provar das coisas do inimigo ainda. Eu tenho um tempo para sentar na mesa do inimigo ainda. Depois eu volto porque eu vou sentar na mesa do mestre. Ele só vai falar: não vos conheço. Então aproveitamos hoje que Jesus tem dado para nós essa palavra que salva a tua vida, a tua alma e a tua casa e a tua família. Aleluia. Coloque-se de pé. Irmãos, Ele vem. Ele vem, irmãos. Ele vem, irmãos. Vigiai, vigiai, Ele vem. Para de andar em dúvida. Para de se iludir com o mundo, se encantar com o mundo. Passageiro. Está passando tudo muito rápido. Não se encante mais, não se ilude mais com esse mundo que não tem nada para te oferecer. Aleluia. Ele vem, o teu noivo vem. Essa promessa vai acontecer.
Se prepara para encontrar o Senhor. Se prepara, irmão, se prepara. Se você deixou de buscar, se você deixou de se adornar como a noiva de Cristo, se prepara, busque, se levante. Não aceite essa mornidão, não aceite dormir, não aceite a apostasia, não aceite o que está sendo imposto à sociedade. Não aceite, irmão. Aleluia. Oh Deus poderoso, nós te amamos, glorificamos o teu santo nome. Dos anjos é poder de Deus para a tua vida, meu irmão. Coloca óleo nessa botija, coloca óleo nessa. Ele vai vir buscar uma noiva adornada. Toda tristeza vai embora da sua família. Toda tristeza vai embora da sua casa. Vai embora do seu lar, em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade, toda maldade, toda desunião na família caia por terra em nome de Jesus. Eu declaro que a tua família é uma família unida. Eu declaro que a sua família é uma família que se ama. Eu declaro que o amor ele volta para dentro da sua família nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu coloco cada vida aqui na tua presença. Coloco cada lar, Senhor. Ah, meu Pai, quantas pessoas aqui nessa noite, Deus. E cada um delas, Pai, representa, meu Pai, uma família inteira. Então, no nome de Jesus, Espírito Santo, visita cada família aqui nessa noite, meu Pai. Vá de encontro a cada casa, a cada lar, Senhor. Vai restaurando, Pai, a união do marido com a mulher, da esposa com o marido, o relacionamento dos filhos, Senhor. Alinha, meu Deus, o relacionamento dos filhos com os pais, dos pais com os filhos, meu Deus, em nome de Jesus. Toda obra de bruxaria, toda obra de macumbaria, caia por terra agora da sua casa, da sua família, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que esse será o seu melhor final de ano. Eu declaro que esse final de ano será uma bênção. Eu declaro que 2022 você vai arrebentar em nome de Jesus. Ninguém vai te parar, nada vai parar. Eu declaro que 2022 vai ser um ano de união na sua casa. Vai ser um ano de união na sua família. Em nome de Jesus, aqueles que não se davam vão começar agora a aparecer na sua casa. Em nome de Jesus, nosso Deus é o Deus da família. Então que você possa viver esse tempo, que você possa viver essa época na sua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero que você vire em direção à sua casa. Estenda a sua mão em direção à sua casa, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos o nosso lar. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos a nossa família. Diga-se comigo: o poder de Deus vem sobre a minha família, sobre o meu lar. Diga: o meu lar é um lar de prosperidade. O meu lar é um lar de amor. Diga: o amor está no meu lar, está na minha vida, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo também o trabalho de cada um. Eu abençoo a casa de cada um, Senhor. Eu abençoo a empresa de cada um, Senhor, em nome de Jesus, Pai.
Aqueles, Pai, que são autônomos, abençoa. Aqueles que trabalham por conta própria, aqueles que têm a sua empresa, Pai, abençoa cada um, traga prosperidade, traga riqueza, traga muito dinheiro, muita prosperidade para o seu povo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Muita paz, muita união e muito amor. E você que crê nisso, dá uma linda salva de palmas para Jesus.